Olá, muito boa tarde. Chad é o destino para a missão do padre Lionel Claro. Depois de ter trabalhado em Portugal desde 2004, com a juventude e a música sempre por perto, o missionário comoriano parte de novo para além fronteiras. Um desafio que vai hoje partilhar no programa Eclésia, onde contamos com a presença do padre Lionel. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Porquê Chad? O que é que este país, esta missão, chama pelo missionário? O Chad, isto levava-nos a uma história muito comprida. Vem do meu tempo de estudante de teologia em Paris, em que, nos anos 84, 88, em que havia guerra civil no Chad. E como os franceses e os militares franceses estavam presentes no Chad, portanto, a televisão, o rádio e a rádio passavam continuamente notícias da guerra no Chad. Ainda para mais, o meu formador tinha estado também na República Centro-Africana e um pouco no Chad, e, portanto, eram conversas que vinham à baila continuamente. Daí ficou o gostinho pelo Chad. Onde já esteve em missão. Onde já estive em missão 10 anos, de 94 a 2004. Agora regressa, após ter trabalhado aqui em Portugal durante um tempo, não é? E agora regresso, depois de alguns anos aqui em Portugal, regresso para continuar a minha missão como missionário, agora, outra vez no Chad. Que país é este e o trabalho dos missionários onde se concretiza? Olha, duas palavras, digamos, primeira, no último relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 187 países analisados, o Chad está no número 184. Portanto, já diz tudo do que é o desenvolvimento no Chad. Isto a nível social, político, económico, etc. É governado por um presidente desde 1990, a maioria muçulmana, o governo e o comércio, tudo o que é político, comércio social está nas mãos de muçulmanos e portanto, estamos num país de primeira evangelização. Esta é a segunda parte. A primeira pessoa a ser batizada no que hoje é o território do Chad foi em 1930. Foi há 86 anos. Portanto, a igreja no Chad tem 86 anos. Portanto, é uma minoria? Sim, é uma igreja jovem, em construção, é uma criança. Nós aqui em Portugal e na Europa temos uma igreja de milénios, digamos assim. No Chad são 86 anos. Portanto, um trabalho de primeira evangelização, também muito de apoio social e ao desenvolvimento? Sim, aliás, a evangelização no Chad, creio como um pouco em todos os países de África, sobretudo, mas também América Latina e até a Ásia, mas sobretudo em África, a evangelização comporta duas vertentes. Por um lado, a pastoral propriamente dita, o anúncio, a catequese, a liturgia, os sacramentos, a organização das comunidades cristãs, e por outro lado, a vertente social de promoção humana e desenvolvimento, que não vão separadas uma sem a outra. E as duas juntas. Nós não podemos evangelizar, sobretudo num país como o Chad, não se pode fazer evangelização se não houver esta vertente mais social também, que vai junto. Mas vão juntas as duas coisas. Nós já voltaremos a falar do Chad para perceber a missão onde se vai integrar e os trabalhos que vai desenvolver. Antes, pedia-lhe, Padre Lionel Claro, para recordar o percurso e a história de uma vocação missionária. Se bem li, missionário não era aquilo que queria ser, mas jogador ou cantor? Eu tinha dois amores. Eu queria ser jogador de futebol ou cantor, quando era miudito. Agora digo, não fui uma coisa nem outra e fui as duas coisas também, porque joguei futebol que me fartei no seminário e ao longo da minha vida, até praticamente há meia dúzia de anos, agora as coisas já começam a ser mais calmas, mas joguei muito futebol e posso dizer que até não tinha mau jeito. E cantei e continuo a cantar sempre, seja no seminário, como depois de formado na minha vida de missionário, pastoralmente. E essa banda Mício que dinamizou aqui em Portugal. E depois, aqui em Portugal, a partir de um certo momento,
de 2009, achei que para o trabalho de pastoral vocacional juvenil que estava a fazer, ter um grupo de música de inspiração cristã, música pop rock de inspiração cristã, que pudesse fazer passar uma mensagem, era uma mais-valia, porque permitiu e permite entrar em ambientes que habitualmente no trabalho normal, digamos assim, de pastoral vocacional não entraria, portanto a mensagem não passaria. E foi uma experiência muito bonita. Acho que conseguimos fazer passar uma mensagem de juvenil e missionária, de evangelização, porque o objetivo era sempre esse. E pronto, e foi também a nível humano, deu-me uma satisfação enorme. E a nível espiritual também, porque permitiu transmitir coisas através da música que de outra maneira não conseguiria exprimir. Na origem está essa decisão de ir para um seminário missionário? A decisão de ir para o seminário, eu costumo dizer que se eu hoje sou missionário, ou padre missionário, é por causa da minha professora primária. Foi ela a culpada. Foi ela que deu o meu nome e que me indicou a um missionário que passou lá na minha escola, quando eu andava na 4ª classe, um missionário comboniano, que falou da missão, profissional missionário italiano, que falou da missão com muito entusiasmo. No fim perguntou se alguém queria ser missionário e queria ir para o seminário. E alguns dos meus colegas levantaram o braço. Eu nunca tinha pensado numa coisa dessas, nem queria, e portanto não perguntei. Mas esse missionário perguntou à minha professora primária se haveria lá mais alguém disponível a quem pudesse convidar. E a minha professora indicou-lhe o meu nome e o meu endereço. De maneira que... Por que razão o terá feito? Não sei. Isto eu conto porque foi ela depois que me contou. Ficámos sempre muito amigos e ela já faleceu, mas eu desde quando vinha de férias ia sempre ao encontro visitá-la. E ela contou-me um dia isto. E então ela disse, olha, eu tenho ali mas é o mais terrível da escola, da turma. E o padre disse-lhe, é esses mesmo que a gente quer. Bom, deve ter sido mesmo, porque dos 60 que nesse ano nós fomos ao seminário, a um estágio durante 15 dias, dos 60 que ficaram para entrar no seminário nesse ano, em setembro de 73, só eu é que estou. Portanto, deve ter sido mesmo por ser revolucionário. E foi já depois, então, durante o seminário que veio a decisão? Sim, já depois num caminho, num conhecimento da vida do seminário, no conhecimento dos missionários, de Jesus Cristo, conhecimento eclesial, um caminho espiritual e vocacional, foi que foi surgindo depois o desejo e no fundo foi a descoberta de que Deus tinha um projeto para mim e que, se calhar, eu não deveria dizer que não. E por isso, enfim, agarrou esta vocação missionária? E agarrei a vocação missionária. Eu também cheguei a um certo ponto que eu disse ou missionário ou nada. Ou nada. Portanto, a partir de um certo momento, aí nos meus 18 anos, quando começa a gente também a pôr-se em questão casamento, celibato, sacerdócio, cristão leigo, etc., a uma certa altura começou ou missionário comboniano ou então nada. Pronto, foi missionário comboniano. E por isso partiu para o Chad, onde esteve 10 anos, como há pouco referiu, entre 1994 e 2004. Depois um trabalho aqui em Portugal, junto da juventude, de dinamização, e acredito que para fazer o convite a outros, como recebeu esse convite lá na escola primária. Não é? Justamente, a pastoral vocacional é para isso mesmo, não é? Claro, com muitas atividades, muitos projetos, muitas coisas, muitas dinâmicas, mas o objetivo final é sempre esse, é o convite, ou melhor, como eu costumo dizer, preparar os espaços onde Deus pode fazer o convite, porque é Ele que faz o convite, não somos nós. Porque senão seria frustrante para nós que trabalhamos na pastoral vocacional juvenil, e eu falo por mim, mas falo por todos os outros, porque nós encontramos-nos em eventos, em formações e trabalhamos em conjunto com as dioceses e os outros institutos, e nós todos que trabalhamos numa pastoral vocacional sentimos, se temos a impressão ou a consciência de que somos nós que chamamos, então é frustrante porque não dá muitos frutos. As respostas são poucas. São. Mas não, eu ao longo destes anos tenho feito a experiência de que é Deus que chama, não sou eu.
Nós, eu e os outros, e a minha equipa, a equipa dos missionários combonianos, etc., procuramos preparar espaços, momentos onde a voz de Deus se possa fazer ouvir e onde o jovem tenha esta disponibilidade para escutar e, eventualmente, depois para dar uma resposta. E podia-se resumir o trabalho pastoral, podia-se resumir isto. Portanto, não é muito fácil, não é muito difícil. O difícil será depois criar esses espaços. E criou projetos que foram permitindo, enfim, que esses ambientes surgissem. A Banda Mício, acredito que tenha esse objetivo? Sim, a Banda Mício surgiu em 2009, não é o projeto principal. O projeto principal foi o movimento JIM, Jovens em Missão, que demorou 4, 5 anos a pôr de pé, com muita reflexão, muita partilha, muito estudo, muita formação sobre os jovens em Portugal e sobre também os nossos projetos dos missionários comunitários, o projeto eclesial e a vocação, e então pôr de pé um projeto de pastoral vocacional, que é o movimento JIM, Jovens em Missão, que é um movimento de acompanhamento de grupos de jovens e de jovens, criando uma plataforma e uma base onde então depois aí, através de muitas atividades, retiros, caminhadas, encontros mais espirituais, mais sociais, mais dinâmicos, etc., se possam criar então estes espaços onde o jovem escuta a palavra de Deus e pode escutar a palavra de Deus. A complementar, se quisermos isso, veio depois também um grupo musical, como poderia haver muitas outras coisas, onde, através da música, do poema, e de música atraente, digamos assim, para o jovem, possa também ele, o jovem ou a jovem, escutar esse convite e poder dar uma resposta. E se o convite vem através da música, muito bem. Esta rede de Jovens em Missão, ela foi-se implementando nas várias paróquias, nas vossas casas. O objetivo é esse, a partir das casas onde nós estamos, Famalicão, Maia, Viseu, Lisboa, Aveiro, etc., irmos criando uma rede de grupos paroquiais de jovens que, eu costumo dar esta imagem, que sejam as portas e as janelas das comunidades paroquiais à missão. Quer dizer, que abram a paróquia à missão e tragam a missão à paróquia. No fundo, que sejam eles os animadores missionários das paróquias, porque nós não podemos estar. Aliás, é uma metodologia que eu aprendi no Chad e que era a metodologia de Comboni. É formar agentes pastorais, formar líderes, formar animadores, formar catequistas, formar ministros, para depois serem eles os animadores missionários. Porque nós não podemos estar em lado nenhum. E essa experiência eu fiz-la no Chad, numa paróquia de 7.000 km², que é 2 vezes maior que a Diocese do Porto, onde estou agora, 2 vezes maior. Éramos 3 padres, ou 4 no máximo que lá estivemos. Numa paróquia que tinha mais de 200 aldeias, onde só 80, 90 tinha alguns cristãos e alguns catecúmenos, eram eles os verdadeiros evangelizadores, porque nós passávamos de vez em quando, e era mais para organizar, formar, etc. Então, é isso que vai encontrar quando regressar agora ao Chad, meados de setembro? Eu creio que sim. Aliás, é um trabalho, eu tenho 2... Enfim, eu não sei nem para onde vou, sei que vou para o Chad, mas não sei nem para o lugar vou, nem o que vou fazer ainda. Isso não preocupa? Não, e nem sei por quanto tempo. A gente, quando parte, é sempre por tempo indeterminado, a não ser que tenhamos algum projeto já muito concreto e específico pedido. Mas, se não, é geral. Depois, no lugar, a gente vê as necessidades que há. As necessidades que são inerentes à igreja local, ao país, e também depois às necessidades que a congregação, neste caso dos missionários combonianos, tem. Portanto, não sei o que é que vou fazer, mas gostaria... Há dois trabalhos, dois âmbitos que eu gostaria muito de trabalhar. Eventualmente, esperamos que seja um desses. Por um lado, a pastoral, o anúncio direto, a primeira evangelização, o primeiro anúncio. Um trabalho de pastoral numa paróquia do interior, onde a organização... Não há muita organização porque não há gente, não há pessoas formadas. Então, nós estamos sempre em contacto verdadeiro com os Atos dos Apóstolos. É onde nós vivemos dia a dia o que nos é transmitido nos Atos dos Apóstolos. Esse é um aspecto que eu gostaria, que fiz durante 10 anos e que gostaria de continuar a fazer. E o outro aspecto é
a formação de agentes pastorais, que nós temos também muito no Chad, seja de catequistas, seja de animadores das comunidades, seja de animadores à gestão dos recursos públicos e dos recursos da comunidade, etc. É um âmbito muito, muito bom, porque aí nós estamos a formar para o futuro. E estamos, digamos, a ver, também humanamente, a ver frutos do nosso trabalho e vemos que a Igreja cresce. Digamos que o reino de Deus e a palavra de Deus e Jesus Cristo se manifestam ali naquela comunidade e cresce naquela comunidade. Isso comprova também pelo trabalho que já fez há 10 anos. E comprovo pelo trabalho que fiz há 10 anos, porque era um trabalho as duas coisas, eram uma paróquia de primeira evangelização, onde tínhamos também um centro de formação de agentes pastorais. Há um tema que gostava que eu analisasse neste contexto, que é a relação entre a Europa e a África, nomeadamente a África muçulmana, e pelas ligações cada vez mais próximas que existem, com consequências que vemos aqui para a Europa, de levantar fronteiras, de receios e medos diante de atentados. Como é que, enquanto missionário que já esteve em África, olha a partir da Europa para esse continente? Olha, não é fácil, não é fácil. Nós somos dilacerados por duas tendências. Por um lado é, quando nos fazem mal, a gente retribuir ou, eventualmente, fechar-se, bloquear, pôr obstáculos, pôr muros. É uma tendência natural. Provavelmente é má ou é boa, não sei, mas é uma tendência natural. O que nós sabemos é que essa tendência nunca leva a nada de bom. Leva sempre a mal, porque a gente fecha-se, a gente constrói muros, põe barreiras e isso nunca é bom para a humanidade. Nem é preciso ser cristão para compreender isso. Mas é uma tendência natural e que a gente tem que se defender e nós encontramos isto também nas relações no Chad, nas relações com os muçulmanos, por exemplo, e com o governo, tudo bom. Por outro lado, como cristãos e como humanos, temos depois também a consciência de que nós só somos pessoas e só construímos humanidade se formos pessoas abertas e disponíveis aos outros. E isso, claro, tem que nos levar, eventualmente, a acartar com as consequências que uma abertura, que uma liberdade pode pôr. Por mais que custe e por mais que haja, e também comigo, muitas vezes, esta tendência para o fechar e para o se abrir, e por mais sentimentos negativos que a gente possa ter pelo outro, eu acho que nós só podemos construir abertura e acolhimento e disponibilidade. Mas compreendo também que a nível de governos e a nível social se possa muitas vezes pôr esses obstáculos. É natural essa tendência. Agora, que trabalho há a fazer nesses países, nos países de origem dos muitos imigrantes e refugiados que vêm para a Europa? Eu creio que não há um trabalho especial, quer dizer, eu quando vejo, ainda agora nós tivemos num encontro, o Missão Jovem, que foi o encontro do nosso movimento GIM, na Maia, tivemos lá uma moça, uma jovem que trabalhou durante um mês num campo de refugiados em Lesbos, na Grécia, e no fundo o que ela partilhou connosco foi um testemunho muito rico e muito válido, e eu revia-me. Aliás, eu depois disse-lhe, quando estavas a falar, revia-me no meu trabalho no Chad, que é um trabalho de presença, de acolhimento, de diálogo, de estar. E muitas vezes não resolvemos problemas nenhuns, mas estamos com as pessoas. Eu lembro-me, muitas vezes no Chad, por exemplo, às vezes à noite nas aldeias, à volta do fogo, enquanto se bebia um chá, ou se conversava simplesmente, muita gente me dizia, até cristãos e não cristãos, padre, tu estás aqui connosco, vieste para aqui, mas olha, não trazes dinheiro para nós, não trazes medicamentos para nós, não trazes roupas para nós. O que é que vieste para cá fazer? E a gente fica assim, o que é que vieste para aqui fazer? Até que eu, na minha reflexão e na minha missão, descobri que eu fui justamente, não para levar todas essas coisas, mas para me levar
através de mim, levar Jesus Cristo. E Jesus Cristo só se leva através da presença, da partilha, do caminhar juntos, do estar, do diálogo, do se dirigir a uma pessoa que está sozinha e estar ali. E a Matilde era aquilo que ela dizia. Estava ali, indicava a pessoa, podia-lhe indicar um serviço ou outro, ou estar ali simplesmente com a pessoa, a falar com ela e a ouvi-la e a partilhar. Nós, na missão, é isso que fazemos. Aliás, não temos poder nenhum, nem político, nem legislativo, nem social, etc. Mas a missão, e a nossa missão como missionários é esta, é mostrar às pessoas, aos cristãos e aos não cristãos, que há alguém que os ama, e há alguém que pensou neles, e pensa neles também, e que os ama. E a prova de que os ama é a nossa presença lá. Em todo caso, muitos deles e muitos países esperam desenvolvimento, esperam melhor dignidade de vida e não pedem isso à Europa, não pedem isso aos missionários que partem da Europa? Pedem também. E é por isso que eu dizia há pouco que temos também a outra vertente, que é a vertente social. Mas não tínhamos ilusões. O desenvolvimento faz-se pouco a pouco. E o melhor desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, não é o injetar dinheiro. O desenvolvimento sustentável faz-se com os meios que há e procurando sempre dar um passo à frente. Eu dou-lhe um exemplo. Eu, quando cheguei ao Chad, encontramos muitas bombas de tirar água, daquelas que têm uma manivela que a gente sobe e desce. Os poços estavam abandonados e as bombas também, porque foi um projeto que se fez muito rapidamente, depois começaram a variar, começaram a sair os parafusos, uma coisa começou a partir e não houve substituição. Porquê? Porque, entretanto, digamos assim, que o grupo que fez aquilo, os fundos terminaram, e, portanto, as bombas ficaram lá, e os poços ficaram tapados, e já nem sequer podiam tirar água com o balde e com a corda. Pronto. Os nossos projetos não iam aí, era simplesmente construir poços, por exemplo, com anilhas para proteger da sujidade, etc., e ter uma água mais potável. Outro exemplo, o Chad recebeu muito dinheiro para investimento, construíram uma universidade em ABC, que é lá no norte, no centro-norte, num mundo completamente muçulmano. Claro que ninguém para lá quer ir. É muito bonito ter lá uma construção universitária, mas que ninguém para lá quer ir. Daí que o trabalho de conhecimento no terreno é aquele que interessa. Padre Leonel Claro, de partida para o Chad, que mensagem deixa a quem consigo trabalhar durante estes 12 anos? E aos muitos jovens com quem contactou? Aos que trabalharam mais diretamente comigo e àqueles, assim, aos jovens mais próximos, já deixei várias mensagens, porque eu tenho vindo a despedir-me. Não, há uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, seja aqueles, por exemplo, jovens da minha equipa, ou que me acompanhavam, ou até aos jovens que participam do nosso movimento, mas que participam, digamos, da Igreja, que participam na Igreja, que é, nós temos que acreditar nos jovens. Infelizmente, em muitas ocasiões e muitas vezes, a instituição, a Igreja e muita gente na Igreja não acredita. Aliás, basta ver um bocadinho a nossa pastoral, que é para as crianças e para os idosos. Os jovens e os casais de meia-idade são praticamente abandonados, em geral. Mas pronto, eu sempre me pautei por esta confiança, porque se não tinha confiança nos jovens, não valia a pena estar a trabalhar com eles e para eles. Portanto, confiar e dar-lhes aos jovens a oportunidade de serem protagonistas. Porque os jovens querem ser protagonistas, aliás, todos nós queremos ser protagonistas, mas os jovens, sendo protagonistas, constroem porque têm energia, têm ideias, têm força, têm coragem. Coisa que depois já falta a nós, que já começamos a ter uma idade. Isso, por certo, comprovou nestes anos de trabalho aqui em Portugal, sim, e agora certeza. Numa nova fronteira de missão no Chad, para o qual desejo muitas felicidades por esse trabalho. Muito obrigado. E obrigado por ter estado neste programa. Muito obrigado eu, e felicidades para o vosso programa. Muito obrigado. Mais logo pode seguir-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.